Antroposofia, a ciência espiritual de Steiner. Prefácio. Este relato não pretende, em primeiro lugar, ser uma crítica da antroposofia de Steiner, mas uma orientação geral nos problemas do conhecimento superfísico, que é mais necessário. A literatura que pode ser reunida sob o título de misticismo carece de uma base teórica de conhecimento e não será considerada aqui. A emoção não é uma fonte de conhecimento, nenhuma base sobre a qual construir para os problemas da visão de mundo. A emotividade é importante para a visão de vida. Quão pouco as pessoas aprenderam com o misticismo, no entanto, pode ser visto pelo fato de que elas não conseguem nem mesmo distinguir entre amor e ódio em suas várias manifestações da vida. Rudolf Steiner, o formulador do sistema de pensamento chamado antroposofia, ou ciência espiritual, nasceu na Áustria. Estudou ciências naturais e humanas e assimilou o essencial do aprendizado de sua época. Ele usou tudo, como em sua época o filósofo onisciente, Hegel, com quem Steiner pode ser comparado em imaginação construtiva. Dr. Steiner, de 1861 a 1925, era um personagem hiperinteligente, superior e dominante, o óbvio presidente de muitas sociedades intelectuais das quais era membro tanto em Viena quanto em Berlim. Como é o caso de muitas pessoas na fronteira entre os estágios do misticismo e da humanidade, 48.3 e 47.5. Ele permaneceu um buscador incansável até que recuperou a concepção da realidade do estágio de desenvolvimento que havia alcançado em sua última encarnação. Em seus estudos intensivos e minuciosos, ele sempre esteve convencido de que o notável cientista ou pensador que ele estudava na época havia encontrado a pedra filosofal, havia chegado à concepção correta da realidade em seu campo. Como regra, aplica-se o contrário, nos alunos iniciantes, sentindo-se superiores, criticam tudo que leem antes mesmo de saber do que se trata. Dessa forma, eles neutralizam aquela penetração do assunto que só é possível através da intensidade e devoção do interesse de alguém. Aqueles que, como Steiner, constantemente se convencem de que o autor está certo, só veem aquilo em que ele está certo. Os outros só veem aquilo em que ele está errado. Geralmente os entusiastas são considerados acríticos e não científicos por seus companheiros. Quando eventualmente se torna aparente que eles abandonam uma posição mental após a outra, e estão intensamente convencidos de que outra autoridade está certa, eles são culpados pela inconstância acadêmica. Seus detratores são incapazes de ver que a intensidade e a convicção temporária aumentam a compreensão e facilitam a orientação. Seu aprendizado aprofundado leva o aluno além do pensamento de princípio nas disciplinas e nas ideologias dominantes, e assim o libera do pensamento dogmático, esse obstáculo para pesquisas posteriores e uma visão mais ampla da existência. Todo o caminho do desenvolvimento da humanidade através dos tempos é marcado por milhares de sistemas de pensamento, formulados e abandonados. Quem se detiver em um sistema permanecerá no nível de desenvolvimento alcançado. Steiner, que abandonava continuamente uma posição intelectual após outra, foi, portanto, acusado pelos críticos contemporâneos, típicos pensadores dogmáticos, de mudar continuamente de opinião. Na autobiografia que Steiner escreveu aos 60 anos, ele degenerou naquele desejo manifesto de racionalização que busca descobrir o fio condutor que atravessa o que parece sem plano. Negar a itinerância é sinal de fraqueza. Rovin faz parte da formação da capacidade de pesquisa naqueles que seguirão o caminho da pesquisa no futuro. Em sua nova encarnação, eles devem tatear o caminho através do labirinto para o que eles estão procurando instintivamente. Quanto mais intensamente o pesquisador trabalhador entrou nos sistemas ficcionais, mais fácil será para ele mais tarde ver sua própria ficção. O Dr. Bruno Willi, escritor e pensador alemão, um antigo gnóstico genuíno, teve muitas discussões com Steiner, que defendia avidamente sua autoridade na época, o biólogo Ernst Haeckel. Willi achou ainda mais extraordinário que Steiner mais tarde tentasse se desculpar por ter sustentado tais opiniões. Willi confidenciou ao presente autor sua surpresa de que um homem que havia ridicularizado tanto tudo que é superfísico pudesse mais tarde afirmar que sempre teve um senso especial disso. A autobiografia de Steiner é uma obra pouco confiável. É típico do intelectualmente superior adquirir facilmente uma confiança ilimitada em sua própria capacidade de julgamento, beirando a presunção. Fazem declarações sobre assuntos dos quais nada sabem, esquecem-se de que o julgamento requer o conhecimento dos fatos. Essa é a razão pela qual a elite intelectual raramente teve qualquer perspectiva de ser iniciada em ordens de conhecimento esotérico.
Sua acuidade e profundidade os induzem a substituir os fatos que faltam por suas próprias ficções. Então eles estão apaixonadamente convencidos de que sua interpretação dos símbolos é a única correta. A seguir, será examinada a própria base de conhecimento do sistema de pensamento de Steiner. O exame detalhado de sua ciência espiritual deve ser deixado para a pesquisa esotérica do futuro, se algum esoterista achar que vale a pena o trabalho. Não haveria necessidade de crítica se os antroposofistas, encabeçados pela viúva de Steiner, não tivessem aproveitado todas as oportunidades para exaltar seu apóstolo às custas da teosofia. A intenção é forçar um exame objetivo de todo o complexo do conhecimento esotérico. Deve haver um fim para o papagaio não confiável e irresponsável da ignorância. O autor não é um teosofista, mas um esoterista, mais precisamente um ilosóico ou pitagórico, e não tem interesse em defender a teosofia como tal. Mas justo é justo. Steiner como teosofista. Durante os anos de 1902 a 1912, Steiner foi o secretário-geral da seção alemã da Sociedade Teosófica. Antes disso, ele estudou minuciosamente os livros existentes sobre teosofia de Blavatsky, Sinet, Jude e Hartmann. Sua subsequente rejeição desdenhosa de Blavatsky mostra quão pouco ele entendia. Este capítulo deveria realmente ser intitulado de Steiner e os Teosofistas, pois Steiner nunca foi um verdadeiro teosofista. Ele não sabia que os teosofistas haviam recebido seus fatos da hierarquia planetária, mas acreditava que os haviam obtido de yogis indianos. Ele nunca percebeu que nenhum ser humano tem qualquer possibilidade de averiguar esses fatos. Tampouco é percebido pelos muitos escritores de quase conhecimento superfísico que cada vez mais inundam o mercado literário com seus produtos. O que causou o rompimento entre Steiner e Bezan, o presidente da Sociedade Teosófica, e causou a demissão de Steiner, foi a atitude de Steiner em relação à Bíblia como sendo uma autoridade divina e sua interpretação imaginativa do símbolo do Gólgota. Você tem direito à sua própria opinião, mas não para chamá-la de teosofia. Curiosamente, Steiner nunca reconheceu sua dívida para com a teosofia, embora ela lhe fornecesse todos os fatos corretos sobre o superfísico encontrados em seus livros. Em vez disso, ele alegou que os havia obtido da Ordem Rosacruz. Este é um assunto a ser retomado mais adiante. Ele também nunca mencionou todas as ideias que havia tirado dos teosofistas, talvez porque as tenha reformulado de forma irreconhecível. Uma vez que Steiner foi separado da Sociedade Teosófica, uma mudança necessária, ele reduziu tudo que havia obtido dos teosofistas à insignificância. Felizmente, ele chamou sua teosofia mal concebida de antroposofia, para que a posteridade possa evitá-la mais facilmente. Por fim, várias acusações foram apresentadas e exigem correção. As críticas adicionais feitas pela viúva de Steiner obviamente se originaram principalmente de seu marido e ídolo. O que fez Steiner representar tão mal a concepção dos líderes teosóficos é um enigma que cabe aos psicólogos resolver. Ao fazê-lo, ele ajudou a desacreditar a própria teosofia, que já havia sido condenada por autoridades religiosas, filosóficas e científicas e papagaios de todos os tipos, bem como por autores de quase ocultismo. É especialmente típico que todos discordem em tudo, menos neste assunto. Essa propaganda de mentiras tem permitido que continue incontestada por muito tempo. É, supõe-se, inevitável que os jornalistas, que moldam a opinião pública, devam papaguear impensadamente as autoridades atuais sem examiná-las por si mesmos. Mas é alarmante que os escritores, que estão sendo proclamados como autoridades no superfísico, sejam igualmente irresponsáveis. Por exemplo, René Guénon, invocado como autoridade soberana pelo Dr. Kurt Alquist, em seu Denglonda Dimensione, chama a teosofia de pseudo-religião, mostrando assim seu verdadeiro nível. Contra tal estupidez até os deuses lutarão em vão. As críticas de Steiner em aspectos vitais serão aqui respondidas. A alegação de que os teosofistas não baseiam sua concepção em fatos objetivos é patentemente absurda. Ao contrário, foram os teosofistas que tentaram fazer Steiner ver que toda pesquisa, física e superfísica, consiste em averiguar fatos. Eles também insistiram que nenhum homem pode resolver os problemas da existência por seu próprio pensamento. Mas Steiner professou saber melhor. Ele certamente estava certo ao dizer que a abordagem da realidade espiritual dos teosofistas era bastante diferente da sua. Não é verdade que os líderes teosóficos se interessavam pelo espiritismo e obtinham seus conhecimentos por meio de espíritos.
Nesse assunto, a visão nitidamente formulada de Blavatsky foi decisiva. Mas, por outro lado, examinar o conteúdo de realidade do Espiritismo, como fizeram alguns teosofistas, é dever de todo aquele que deseja ser pesquisador. Não é verdade que a teosofia se identifica com o misticismo indiano, embora, segundo seu programa, examine o conteúdo da realidade de todas as religiões, filosofias, visões do mundo e visões de vida. Não é verdade que os teosofistas neguem a existência de conhecimentos esotéricos na Europa dos tempos antigos. Eles sabiam muito mais sobre Pitágoras, Platão, gnósticos, os genuínos Rosacruzes e as ordens maltesas do que Steiner. Não é verdade que os teosofistas consideram o método de yoga como a única maneira correta de ativar os tipos superiores de consciência. Pelo contrário, eles o consideram inadequado para os ocidentais. Não é verdade que os teosofistas não simpatizem com a perspectiva científica. Pelo contrário, eles seguem ansiosamente todas as novas descobertas e se regozijam com a forma como elas confirmam os fatos dos teosofistas. Não é verdade que os teosofistas consideram todas as religiões essencialmente iguais. Eles os consideram ajustados aos diferentes estágios de desenvolvimento da humanidade. Entre os escritores teosóficos, Sinnett, Jude e Hartmann possuíam muito poucos fatos para serem capazes de fazer uma apresentação satisfatória do conhecimento esotérico. A maior capacidade e o mais bem-sucedido em sistematizar os fatos disponíveis antes de 1920 e possibilitar a interpretação dos símbolos esotéricos foi C.W. Leadbeater. Claro, ele foi devidamente neutralizado pelos moralistas. O melhor resumo dos fatos da teosofia foi feito por A. E. Powell em 5 volumes. A teosofia é um resumo dos fatos que costumavam ser transmitidos nas ordens de conhecimento esotérico. O termo teosofia surgiu quando o termo gnósticos foi alterado porque os quase-gnósticos do terceiro século EC começaram a divulgar falsamente seus quase-gnósticos esotéricos. Estes são os fatos que constituem a teosofia. Além deles, as visões dos vários autores teosóficos não são teosofia. Já é tempo de as pessoas aprenderem a distinguir entre a teosofia e a massa de teosofistas pouco inteligentes que, infelizmente, não foram submetidos a um voto de silêncio até que aprendessem a ver o que era teosofia. A missão original da sociedade teosófica era proclamar a fraternidade universal. A humanidade, no entanto, ainda não está madura para perceber os princípios de tolerância, liberdade de opinião e expressão. A sociedade se dividiu em várias seitas, todas disputando sobre o que acreditam ser teosofia e quais fatos são hipóteses ou fatos da hierarquia. Sua dependência da autoridade mostra que eles não entenderam, apenas acreditaram que entenderam. Os fatos esotéricos divulgados depois de 1920 não foram comunicados pela sociedade teosófica. Steiner como Rosacruz. Steiner alegou que havia sido iniciado na Ordem Rosacruz e que havia obtido dessa ordem todos os fatos sobre o superfísico que não fora capaz de averiguar por si mesmo. Há, então, razão para dissipar de uma vez por todas as trevas que cercam esta ordem, cujo nome tem sido usado para travessuras mais do que suficientes. Este nome pode ser eliminado sem perdas. A Ordem Rosacruz foi instituída em 1375 por Christian Rosenkreutz, conforme lhe foi atribuído pela hierarquia planetária. O que é comum a todas essas ordens é que ninguém pode ser iniciado nelas por outra pessoa que não seja o instituidor original, que sempre permanece o chefe supremo da ordem. Nenhum iniciado revela estranhos que pertence à ordem. Ele pode admitir ter ouvido falar, mas não pode testemunhar sua existência. Apenas selves essenciais, 46 selves, têm permissão para instituir ordens, mas nenhum novo será instituído por mais 200 anos. Outra regra aplicada a essas ordens é que elas não podem ser dissolvidas enquanto algum iniciado permanecer no quarto reino natural. Uma vez iniciado, sempre iniciado, a monada é iniciada, não os invólucros perecíveis, com direito a ter esse conhecimento revivido, hoje desnecessário. Novos neófitos não são aceitos desde 1875, tudo o que é permitido divulgar já é público, a menos que o conhecimento seja banido pelas autoridades e os esoteristas sejam perseguidos. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, tudo é possível. Originalmente a instrução na ordem era oral, até que Saint-Germain tivesse elaborado o sistema de conhecimento, 3 exemplares dos quais foram emprestados apenas aos membros da ordem. A existência da ordem tornou-se publicamente conhecida através de uma obra publicada por um arranjo de Saint-Germain, obra que continha os símbolos dos Rosacruzes.
Uma nova edição deste livro foi publicada muitos anos depois pelo teosofista Dr. Franz Hartmann. O homem que mais fez para chamar a atenção para a existência da ordem foi o maior romancista que o mundo já conheceu, agora, é claro, esquecido, Bulwer Lytton, de 1803 a 1873. Ele próprio, iniciado em Londres em a década de 1850, reuniu vários Rosacruzes ao seu redor, incluindo Regazzoni, que deu dores de cabeça aos estudiosos de toda a Europa e arrebatou o filósofo alemão Schopenhauer por seus experimentos mágicos genuínos, e Eliphas Levi, autor de vários livros sobre alquimia cabalística. Isso era tudo que deveria ser tornado público naquele momento. Por tão boa propaganda desta sagrada irmandade, seu nome adquiriu um som agradável. Assim, não é de se admirar que todos os tipos de imaginarios fingissem ser Rosacruzes. Mais e mais sociedades ocupadas com problemas ocultos adotaram um nome. A fim de defender suas reivindicações, eles fabricaram escritos para provar que somente eles eram do selo correto. Um panfleto sobre a Ordem Rosacruz Amor, Malmo, Suécia, 1938, dá uma boa ideia de como isso foi feito. Neste panfleto não há um fato verdadeiro além dos dados já conhecidos da história profana. Se você acompanhar o desenvolvimento dessas quase-ordens, descobrirá que as declarações originais hoje em dia são alteradas sem mais delongas, pois fatos mais esotéricos podem ser divulgados por meio da agência da hierarquia planetária. O que essas seitas quase esotéricas ensinavam era, em geral, uma mistura de cabalismo, quase gnosticismo, neoplatonismo e todos os tipos de misticismo, com a incompreendida filosofia da yoga misturada. O jargão inteligente foi bem calculado para impressionar os ignorantes. Steiner foi iniciado, é verdade, mas em uma dessas seitas, não na genuína Ordem Rosacruz. Ele nunca esteve em contato com a atual encarnação do chefe da ordem. Nesta ordem, eles aprenderam que é impossível para um indivíduo no quarto reino natural resolver os problemas da existência, que a clarividência emocional, o tipo mais elevado possível para o homem, não fornece conhecimento da realidade, que os chamados registros acásticos não contêm a história do planeta, que os indivíduos no mundo emocional não podem explorar esse mundo ou adquirir conhecimento da realidade. Quão estrito era o treinamento fica claro pelo fato de que todo conhecimento correto que o indivíduo não pudesse verificar por si mesmo deveria ser considerado hipotético. Steiner e a filosofia do Yoga. Os métodos originais do Yoga foram elaborados por Rishis na Lemúria e na Atlântida. Fica claro pelas declarações de Steiner que ele não possuía a compreensão necessária de sua importância e, portanto, um breve relato da Yoga será feito. Dos 5 métodos de desenvolvimento mais amplamente conhecidos, 2 são diretos, o Hatha Yoga físico, um arriscado método de forçado que já fez inúmeras vítimas, e o Rasa Yoga mental. 3 são indiretos, Gnana Yoga, desenvolvimento da razão, Bhakti Yoga, enobrecimento da emoção, e Karma Yoga, serviço dedicado. Hatha Yoga era o método lemuriano de aperfeiçoar o organismo e automatizar o sistema nervoso simpático. O Hatha moderno é um fenômeno atávico com um efeito exatamente oposto. Todos os órgãos do corpo requerem supervisão constante para que não parem de funcionar. Bhakti Yoga era o método Atlante. Karma Yoga busca superar a passividade, resultado da doutrina do karma mal interpretada. As pessoas não ousavam agir, nem eventualmente sentir ou pensar, por medo de errar. Eles não viram que deixar de ativar a consciência física, emocional e mental é um erro ainda maior, e que o motivo, egoísta ou altruísta, é o essencial na atividade. Os lemurianos levavam uma vida de consciência meio onírica na fronteira entre os mundos físico e emocional. Demorou milhões de anos para mentalizar o cérebro. À medida que os sentidos gradualmente se aguçavam para a realidade física, a atenção emocional diminuía e, com ela, a capacidade de viver em 2 mundos simultaneamente. Os Atlantes eram fisicalistas de emotividade repulsiva e tiveram oportunidades de cultivar atração. Steiner pensava que a yoga indiana era uma tentativa de substituir artificialmente a clarividência natural dos Atlantes que tinha sido perdida como resultado da queda. Mas essa perda representou um passo à frente, pois as qualidades necessárias só podem ser adquiridas no mundo físico, e a clarividência seria um obstáculo para isso. Existem 7 tipos de consciência emocional subjetiva e objetiva. A humanidade de hoje tem as 4 inferiores subjetivos, os místicos têm as 5 inferiores.
Os especialistas não devem cometer o erro de Steiner de confundir o Krishna do Bhagavad Gita, a lenda da Atlântida, com Maitreya Krishna, que morreu em 4 de abril de 3102 AC. Steiner achava que essa clarividência emocional era de um tipo bem diferente da dos Rasa Yogis. Mas ambos têm consciência objetiva nos 4 tipos moleculares inferiores, 48-47, embora obtidos de maneiras diferentes. Steiner como filósofo. A conversa que Steiner teve com Eduard von Hartmann, o filósofo, é interessante. Este último considerou que o conhecimento do real está enterrado no impenetrável inconsciente do homem, e para sempre fora do alcance de seus conceitos. De acordo com o esotérico, o inconsciente é parcialmente subconsciente e parcialmente superconsciente. O subconsciente é a memória latente de experiências passadas. O superconsciente consiste em uma longa série de domínios da consciência ainda não conquistados. Se é para falar de conhecimento sendo enterrado, só pode ser conhecimento que o homem já teve e perdeu, mas tem a possibilidade de se lembrar de novo. É incrível como os filósofos podem tocar involuntariamente na realidade. Steiner começou como filósofo, mas logo percebeu que os filósofos são incapazes de resolver os problemas da realidade. Ele viu que os fatos da pesquisa natural fornecem conhecimento da composição da matéria física, mas não explicam a natureza da matéria ou a origem do movimento, das forças da natureza. Na teosofia, ele encontrou a confirmação de que esse insight estava correto. Todo conhecimento consiste em fatos colocados em seus contextos corretos. Existe uma realidade superfísica e existe a possibilidade de apurar fatos nela. O princípio está correto. Mas Steiner nunca viu o quanto é necessário para poder averiguar fatos em um tipo de matéria totalmente diferente do tipo físico. A velha filosofia está condenada. Foi a especulação imaginativa de acuidade e profundidade. O mesmo destino recairá sobre a nova filosofia à la Bertrand Russell e todos os sistemas que não são baseados em fatos da hierarquia planetária. A própria teoria do conhecimento de Steiner. Os teosofistas que Steiner estudou mencionaram a existência de 7 mundos sucessivamente superiores e 7 invólucros do indivíduo. Mas as ideias quanto à sua natureza ainda eram vagas. Bezan, em particular, evitou a discussão do aspecto material da existência, não menos por consideração ao subjetivismo filosófico predominante tanto na Índia, Advaita, quanto no Ocidente, o chamado idealismo. Steiner pensava que o mundo físico era o único material e que todos os mundos superiores eram de natureza espiritual. Era uma frase comum dos teosofistas que a matéria era a forma mais inferior do espírito e o espírito a forma mais elevada da matéria. Steiner nunca percebeu que o que se queria dizer eram tipos cada vez mais refinados de matéria, devido à densidade cada vez menor dos átomos primordiais. Steiner interpretou a antiga antítese aparente de espírito e matéria como significando que o espírito deve ser algo como matéria imaterial, seja ela qual for. Na verdade, os antigos entendiam por espírito o mesmo que consciência e sustentavam que toda matéria tem consciência. No que diz respeito à pesquisa dos mundos físico e emocional, Steiner percebeu que a pesquisa consiste em averiguar fatos. Mas quando se tratava dos mundos superemocionais, aos quais ele não tinha acesso, visto que lhe faltava capacidade de tipos superiores de consciência objetiva, ele se afastava desse único princípio correto e possível e voltava à especulação subjetivista. Enquanto estudava os escritos de Goethe sobre as ciências naturais, Steiner teve a onda cerebral que teria um efeito decisivo em sua futura especulação sobre a teoria do conhecimento. Ele pensou ter notado que, ao estudar a natureza, Goethe não havia chegado às suas conclusões por meio da reflexão, mas que as ideias surgiram dentro dele durante sua concentração e observações, como se fossem as imagens da alma das realidades por trás da natureza. O fato de Goethe não ter continuado nesse caminho foi, pensou Steiner, porque Goethe tinha medo de se perder em abstrações. Este erro, tão lamentável para o próprio Steiner, mostra que Steiner ignorava o fato de que Goethe era um iniciado da genuína Ordem Rosacruz e se divertia aplicando em sua própria pesquisa o que havia aprendido. Goethe certamente não era um fantasioso. Ao enfrentar obstáculos insuperáveis na tentativa de explorar a realidade apurando fatos, Steiner se lembraria de sua hipótese favorita sobre Goethe. Adicione a isso a admiração que sempre teve pelos contemporâneos de Goethe, Fichte, Schelling e Hegel, com seu romantismo conceitual. Assim, ele formou sua própria teoria do conhecimento, à sua maneira tão absurda quanto a do transcendentalistas.
Se você vive em pensamentos e ideias e os considera como realidades, essa vida em pensamento logo se transforma naquela experiência espiritual direta da realidade espiritual na qual pensamento e experiência são um. Os pensamentos são os meios pelos quais as realidades do mundo espiritual se fazem sentir na consciência humana. Os conceitos do homem aparecem como reflexos das realidades espirituais. 10. Nesta linha de pensamento reconhece-se uma nova versão do antigo romantismo e subjetivismo conceptual alemão. Claro, não se trata do tipo usual de pensamento não filosófico, mas de um tipo de pensamento filosófico especialmente refinado. Reconhece-se a prestidigitação da percepção pura de Kant, da perspectiva intelectual de Fichte e do pensamento absoluto de Hegel. Outro excelente exemplo do que acontecerá quando a consciência se aventurar por conta própria no mundo da imaginação sem a objetividade e o corretivo lógico do aspecto matéria. Tampouco se poderá explorar a realidade pelo pensamento ou resolver os problemas da existência através da meditação, tampouco se poderá, como às vezes imaginam os ignorantes esotericamente, reviver o que está latente no subconsciente ao ser absorvido em si mesmo. O conhecimento previamente adquirido é readquirido através do estudo do mesmo assunto em novas encarnações. O novo cérebro não sabe nada do que o velho cérebro sabia, mas deve ser impregnado de novo com moléculas mentais. O cérebro não consegue aprender ideias de um campo totalmente estranho sem estudo prévio. Para receber os átomos de ideias, as células cerebrais devem ser preparadas por vibrações mentais, que são facilmente volatilizadas, a menos que as células incorporem as moléculas e as preservem. Por outro lado, é fato que aqueles que possuem conhecimentos latentes encontram cada vez mais facilidade em adquiri-los em novas encarnações. Segundo Steiner, o pensamento é a porta de entrada para contemplar o mundo espiritual. O homem pode pelo pensamento puro adquirir conhecimento que vai além do pensamento, mas surge dele. O homem pode ele mesmo explorar o universo e transformar seu pensamento terreno em um nível mais elevado da sabedoria divina. Se fosse tão simples assim, a humanidade já teria resolvido todos os seus problemas há muito tempo. Clarividência de Steiner. Clarividência é o termo popular para tipos superiores de sentido, a capacidade de observar realidades objetivas em um mundo invisível para o indivíduo normal, a maioria das pessoas. A razão é a consciência subjetiva, o sentido é a consciência objetiva. Sentido físico é a capacidade de apreender objetivamente as realidades materiais objetivas do mundo físico visível. Durante sua encarnação física, o homem vive em 5 mundos materiais diferentes, pois possui invólucros materiais em todos os 5. Resta ao indivíduo normal, no curso do desenvolvimento e durante milhares de encarnações, adquirir a consciência objetiva em todos os seus 5 invólucros. Assim, além do sentido físico, adquirir também sentido físico etérico, emocional, mental e causal existem, portanto, 4 tipos principais de sentido superfísico. Cada mundo é composto por uma série de diferentes tipos moleculares, estados de agregação. Cada tipo molecular tem seu próprio tipo característico de consciência, que nos invólucros do homem é perceptível por órgãos especiais de percepção, chakras. Os órgãos dos sentidos físicos têm suas contrapartes nos centros de percepção e atividade, átomos de tipos especiais. Sânscrito, chakras, nos invólucros agregados do homem. É por meio dos chakras que o homem é capaz de perceber subjetivamente em seu organismo as vibrações em seus invólucros superiores e, ao fazê-lo, experimentar sentimentos, pensamentos, etc. Para adquirir a consciência objetiva por meio desses chakras são necessários métodos especiais de ativação. Alguns desses métodos são conhecidos. Os Rasa Yogis podem, por meio de seus métodos, adquirir consciência objetiva no invólucro etérico do organismo e também no invólucro emocional, mas não nos invólucros mental ou causal. Nem Steiner teve sucesso nisso. Ele adquiriu sentido, consciência objetiva, no tipo etérico físico inferior, 49.4, e nos 4 tipos moleculares emocionais inferiores, 48.4.7. Existem vários métodos de ativação e objetivação, alguns mais adequados aos indianos, outros mais adequados aos ocidentais. As instruções gerais devem ser individualizadas, porém, para que cada clarividente tenha seu próprio método. Esses métodos esotéricos, que conduzem rapidamente e sem riscos à consciência objetiva causal, permanecem propriedade da hierarquia planetária.
O conhecimento dos métodos pertinentes foi dado apenas àqueles que adquiriram consciência causal subjetiva, depois de 1925, consciência essencial, 46, e assim atingiram o limite do que o homem pode alcançar. Eles então sabem que o sentido emocional e o sentido mental não fornecem conhecimento real, mas intensificam a ilusão emocional e a fictícia mental. Nos mundos moleculares do homem não se chega a conhecer os mundos da hierarquia planetária, nem os mundos atômicos que tudo permeiam, nem se adquirem aqueles conceitos de realidade que permitem compreender as realidades dentro do sistema solar. Para entender as dificuldades dos filósofos e místicos, é preciso pelo menos saber da interdependência dos invólucros emocional e mental e da relação entre as 6 consciências moleculares emocionais e as 4 mentais. Durante a encarnação, os invólucros emocional e mental se fundem para formar, por assim dizer, um único invólucro do ponto de vista funcional. Como a emocionalidade é incomparavelmente mais desenvolvida, ela domina completamente a mentalidade. Uma condição para liberar a mentalidade da dependência da emotividade é que a coalescência seja interrompida. Isso também resulta em consciência objetiva mental. O método permanecerá esotérico até que a humanidade se humanize. Até então, o tipo mais baixo de consciência mental, 47.7, pode, na melhor das hipóteses, dominar os 2 tipos mais baixos de consciência emocional, 48.6.7, e os 2 tipos mentais mais baixos, 47.6.7, os 4 tipos emocionais inferiores, 48.4.7. No atual estágio de desenvolvimento da humanidade, os filósofos não atingiram a consciência mental mais elevada, mas apenas uma, a consciência de perspectiva, 47.5, que relativiza o pensamento de princípios contraditórios. Por outro lado, o místico em sua encarnação como santo atinge a mais elevada consciência emocional, 48.2.3. Disto se segue que a consciência emocional mais elevada é inacessível à consciência mental, que a imaginação se torna soberana e se liberta da lógica do senso comum. Via de regra, isso é lamentável, pois assim começam os excessos incontroláveis da imaginação. Sem o conhecimento da realidade, o indivíduo então imagina que tudo compreende, tudo entende, tudo sabe, tudo pode. O místico é absorvido no cosmos, Deus, absoluto, etc., ou no Nirvana, Brahman, etc., associa-se a seres superiores de todos os tipos, etc. A crença em todas essas coisas é fortalecida quando o místico em seus estados de êxtase consegue tocar, mas não entrar, no mundo essencial, 46, e ter uma amostra de sua bem-aventurança com um sentimento de realidade absoluta. Deve ficar claro a partir do seguinte que Steiner era um filósofo e um místico, que ele era um objetivista quanto aos mundos físico e emocional, mas um subjetivista quanto aos mundos superemocionais. A consciência emocional objetiva que Steiner adquiriu não lhe proporcionou nenhum conhecimento da realidade e da vida, nem mesmo conhecimento da natureza do mundo emocional. O que dizer de quem, sem conhecimentos de química, física, geologia, etc., fosse opinar sobre a constituição física do nosso planeta? A pesquisa no mundo emocional requer conhecimento que Steiner não tinha, nem sabia que existia. Ele nem percebeu que o mundo emocional é um mundo material com composições de matéria de seus próprios tipos característicos. Os incultos veem organismos e formas materiais físicas, mas, portanto, não sabem que os organismos consistem em células e minerais em moléculas. Não basta ver a forma da matéria para compreender em que consiste a matéria. Não faz sentido advertir outros clarividentes, como fez Steiner, para não confiarem em suas revelações. Todos eles que não perceberam a impossibilidade teórica. O quanto ele mesmo entendeu pode ser visto a partir disso, que o self, que em si é espírito, vive em um mundo de espíritos foi uma coisa que eu pude observar. Autoconsciência no invólucro emocional. No mundo emocional, Steiner chamou de o self como um espírito no mundo espiritual. Existem várias maneiras de adquirir clarividência. Se os pré-requisitos estiverem presentes, cada um desenvolverá seu próprio método. Como todo mundo, Steiner considerava seu método único correto. O método utilizado por Steiner era um dos mais antigos. A pessoa observa, digamos, uma flor até que possa imaginá-la tão claramente como se estivesse olhando para ela. Se os exercícios pertinentes forem continuados persistente e sistematicamente, pode acontecer que se tome consciência, primeiro, do invólucro etérico da flor e, posteriormente, também do seu invólucro emocional. Consideravelmente mais simples,
mas também mais arriscado, é o método de ativação da consciência nos chakras dos invólucros etérico e emocional. O método correto de fazer isso, entretanto, não é ensinado, e as tentativas dos ignorantes geralmente resultam na formação de tumores no organismo. Mas, como sempre, os avisos não ajudarão, os tolos correm para onde os anjos temem pisar. Steiner é um dos inúmeros exemplos, Swedenborg é outro bem conhecido, da verdade do axioma esotérico, nenhum vidente autodidata jamais viu corretamente. Steiner era seu próprio tutor. É necessário dizer que deve ser um tutor da hierarquia planetária? A primeira lição da química emocional é aprender a distinguir entre dois tipos fundamentalmente diferentes de matéria: a matéria involutiva primária, o produto do processo de composição dos átomos primordiais do tipo atômico mais elevado ao tipo molecular mais baixo, e a matéria involutiva secundária. Ninguém pode fazer isso sem um professor competente. O que Steiner viu foram os fenômenos formados a partir da matéria involutiva, e essas formas materiais, com exceção dos invólucros de seres vivos, são produtos da consciência emocional formativa do homem. A matéria emocional se forma imediatamente ao menor indício da consciência. Os não treinados assumem essas formas para realidades duradouras. Toda a matéria involutiva emocional está sendo reformada eternamente de acordo com o desejo de seus habitantes. Esta é a fonte de todos os erros cometidos pelos destreinados, que tornaram possíveis as lendas sobre o céu e o inferno dos cristãos, o Hades e os campos elíseos dos gregos, os felizes campos de caça dos peles vermelhas, a terra de veraneio dos espíritas, etc. Registros acásticos de Steiner. O mundo emocional do nosso planeta, que se estende a meio caminho da Lua, consiste em mais 6 tipos moleculares compostos, estados de agregação, formando 6 regiões com diferentes raios a partir do centro da Terra. As diferentes regiões aparecem para aqueles no mundo emocional como muitos mundos diferentes, mundos espirituais cada vez mais elevados. O mundo atômico emocional, que forneceu o material original para os diferentes mundos moleculares, existe em todos eles, mas não pode ser apreendido pela consciência humana. Toda a matéria tem consciência e memória. Além disso, cada átomo nas moléculas tem uma consciência coletiva comum com os átomos em sua espécie molecular. É nessa consciência coletiva que os diferentes mundos têm suas respectivas memórias coletivas, que podem ser lidas por aqueles que adquiriram consciência objetiva nas respectivas espécies moleculares. No mundo emocional existem, além da única memória coletiva exata, inacessível ao homem, do mundo atômico, 6 tipos diferentes de memórias moleculares coletivas. Steiner tinha consciência objetiva nos 4 tipos moleculares inferiores, portanto, a possibilidade de estudar 4 diferentes memórias coletivas. Steiner adverte o ignorante a não acreditar no que pode acontecer de ver no mundo emocional. Isso mostra que ele aprendeu várias memórias coletivas. Quanto menor o tipo, menos confiáveis eles são em todos os aspectos. Mas mesmo a memória coletiva mais elevada que Steiner pôde estudar não fornece conhecimento do passado, mas apenas do que as pessoas acreditavam sobre o passado, assim como nossa história mundial são as opiniões dos historiadores sobre o passado. Apenas a memória atômica coletiva do mundo emocional é aquela que não pode ser falsificada, mas reproduz exatamente os eventos passados dos mundos emocional e físico, mas não os dos mundos superiores. Em que memória coletiva Steiner parou, chamando-a de registros acásticos, é incerto, pois há muitos indícios de que às vezes ele confundiu as memórias na terceira e na quarta contadas de baixo, isto é, 48, 4 e 5. Os registros acásticos, aliás, é um termo muito infeliz, adotado via terminologia alquimista de Eliphas Levi. De acordo com a hierarquia planetária, a caixa é o mundo 44, o mundo submanifesto, ou para Nirvana, não o mundo 48. Como sempre, a ignorância tem usado a palavra Akasha em muitos contextos, exceto o único correto. A hierarquia planetária alertou repetidamente contra o uso da clarividência emocional ou mental. O que se conhece no mundo emocional não é o conhecimento da existência, realidade e vida. Como o mundo mental, pretende ser uma estada de descanso enquanto se aguarda uma nova encarnação. É apenas nos mundos físico e causal que o homem é capaz de averiguar fatos reais, não nos mundos emocional e mental. Nesses mundos não se pode saber se o que se vê é a realidade duradoura da natureza ou não. No mundo emocional temos a confirmação de todas as nossas ilusões e ficções, hipóteses e teorias, e todas as outras fantasias.
No mundo emocional, os hindus encontram Brahma, Vishnu e Shiva, os budistas, seu Buda, e os cristãos, o Jesus dos Evangelhos. De acordo com o 45 Self-DK, há uma réplica emocional dele formada por devotos emocionais, o aviso. É explícito. A Bíblia inteira está lá como se estivesse gravada em um filme. Aqueles que amaram o Dom Quixote de Cervantes, ou os Três Mosqueteiros de Dumas, ou a Divina Comédia de Dante, ou alguma outra obra-prima literária, podem apreciá-los em várias versões. Os registros acásticos fornecem conhecimento sobre o que as pessoas pensavam, acreditavam, amavam e adoravam. Se eles fornecessem conhecimento da realidade, Steiner teria reconhecido a estrutura atômica dos mundos superfísicos. Se eles fornecessem conhecimento do passado, Steiner não teria cometido erros tão desastrosos quanto a história. Em regra, a memória coletiva de cada região corresponde mais ou menos à concepção média da realidade dos seus habitantes, determinada pelos seus níveis de desenvolvimento. Se há alguém no mundo emocional que tem verdadeiro conhecimento da realidade, são aqueles que vivem lá para tentar ajudar os outros a se orientar, compreender e entender, com pouquíssimas perspectivas de sucesso. Assim como no mundo físico, todos estão convencidos de que seu próprio equívoco é o único correto e que ninguém deve vir aqui fingir que vê e entende mais. Não há possibilidade de adquirir conhecimento de um mundo ou região por conta própria. Raramente alguém aprende algo novo neste mundo, mas passa por ilusões e ficções adquiridas na existência física. Como a matéria do mundo emocional não oferece resistência, a gente vê o que já sabe e não tem por que mudar de opinião. A memória atômica coletiva do mundo emocional permanece inacessível aos indivíduos do quarto reino natural. A antroposofia de Steiner. Steiner formulou sua própria teoria do conhecimento, sua própria filosofia, seu próprio sistema superfísico, sua própria história das religiões. Ele defendeu seus pontos de vista invocando as seguintes 4 fontes de conhecimento acessíveis a ele. Um método científico comum de pesquisa. Imaginação. Inspiração. Intuição. Por imaginação, Steiner quis dizer sua clarividência emocional, não conhecendo o axioma esotérico que nenhum vidente autodidata jamais viu corretamente. A inspiração é o método mais enganoso, o que o ditado esotérico deixa claro: os anjos sussurram, mas mentem, ilusões e ficções captadas telepaticamente. A definição de intuição mostra que Steiner ignorava o fato de que a intuição é consciência causal, acesso ao mundo das ideias platônicas. Não é de forma alguma, como afirma Steiner, identificação com um ser superior. Ninguém em todo o cosmos pode se identificar com um ser superior, apenas com um inferior, o que nem sempre foi muito afortunado. Como já foi apontado, ninguém pode explorar nenhum mundo pelo pensamento puro, um termo sem sentido, emprestado de Kant que construiu uma razão pura desprovida de conteúdo. Segundo Steiner, o homem vive em 3 mundos, o físico, etérico e astral, e consiste no organismo, corpo etérico, corpo astral e o núcleo imortal de sua existência, seu self, que pertence ao mundo eterno. O próprio self tem sua conexão mais próxima com o corpo astral ou alma, a sede da consciência. Esses corpos não são materiais, mas consistem em força vital etérica e força da consciência astral. Quando o pensamento está concentrado, surge na consciência esvaziada de imagens físicas um mundo de seres e eventos superessenciais. Toda possibilidade de autoengano está excluída. Steiner obviamente não sabia que o homem em encarnação tem 5 invólucros, que o 5º invólucro mais elevado, o invólucro causal, é chamado de corpo-alma, que todos esses 5 invólucros têm seus próprios tipos de consciência, que todos os invólucros consistem em tipos cada vez mais finos de matéria. Essa força é um tipo mais fino de matéria, que o indivíduo no reino humano não pode atribuir sua autoconsciência àquela monada no invólucro causal que é o verdadeiro self. Os 3 mundos que ele menciona são aqueles que ele conhece por experiência própria. Mas sem seu invólucro mental no mundo mental, o homem é incapaz de pensar. Isso ele deveria saber. Steiner fala do cósmico planetário, sem saber que o planeta não está no cosmos, mas em um sistema solar, e que os sistemas solares são considerados como globos próprios no cosmos, assim como o planeta é um globo no sistema solar. A crítica de Steiner, correta como tal, ao misticismo tradicional não se baseava de forma alguma em suas próprias descobertas.
Muito antes de Steiner, havia sido apontado que a razão é o único corretivo dos excessos da imaginação emocional, e que o desprezo do místico pela mentalidade, como um obstáculo à união com Deus, se deve à falta de discernimento. Segundo Steiner, seus ensinamentos eram baseados na observação imediata e direta de realidades superfísicas. Apenas seu sistema é um sistema lógico que torna o pensamento racional possível. Em seus livros, encontramos continuamente a afirmação de que ele chegou a seus pontos de vista por meio de suas próprias observações e que esses pontos de vista são os únicos corretos. Por suas afirmações ousadas, ele incutiu em seus adeptos, orientados unilateralmente, a crença de que foi ele quem fez todas essas descobertas espirituais. Dizem continuamente que Steiner revelou um fato importante, fato esotérico imemorial, ou que a ciência espiritual lança uma nova luz sobre, ou a doutrina da reencarnação de Steiner, as suas revelações da realidade objetiva do mundo suprassensual. Steiner deu o nome de antroposofia. O fato de os discípulos de Steiner insistirem em sua prioridade não surpreende ninguém que tenha acompanhado seu desenvolvimento. Ele tinha aquela faculdade, frequentemente vista naqueles que sofrem de complexo de super-homem, de lembrar tudo o que aprendeu, mas esquecer como aprendeu. Mas se alguém se surpreender com pessoas educadas cientificamente engolindo tudo acriticamente sem um exame minucioso da literatura sobre o superfísico, que já é de vastas proporções, isso apenas mostra sua falta de familiaridade com a credulidade científica, que também existe. Os fatos defensáveis encontrados em Steiner existiam antes de Steiner. O erro de Steiner foi não se contentar com os fatos esotéricos então existentes e tentar fazer deles um sistema, mas complementar os fatos com seus próprios caprichos subjetivistas. O mérito de Steiner foi que, numa época em que todas as autoridades aceitas pela maioria no Ocidente negavam a possibilidade de conhecimento superfísico, ele ousou se levantar e sustentar que havia conhecimento de um mundo superior. Além disso, ele fez contribuições louváveis em vários campos de pesquisa. Steiner como um esoterista. Se por esoterista se entende alguém que em encarnação anterior foi iniciado em uma ordem de conhecimento esotérico, aquele instituído por um membro da hierarquia planetária, que assim tem o conhecimento da realidade de forma latente, e que em encarnações subsequentes não aceitará nenhuma visão de mundo e visão de vida que não concorda com o conhecimento esotérico, então Steiner não era um esoterista. Mas se por esoterista se entende alguém que aceita um sistema de conhecimento superfísico de qualquer gentil, então pode-se chamar Steiner de esoterista. Como quase todas as tentativas de sistemas superfísicos hoje em dia são denominadas esotéricas, um termo cada vez mais viciado, é preciso fazer uma distinção definitiva entre aqueles que, como Steiner, usam suas próprias construções para complementar os fatos da realidade, e aqueles que baseiam seus sistemas apenas em fatos da hierarquia planetária. Sistemas esotéricos, então, são aqueles sistemas de conhecimento que foram elaborados de forma simbólica nas diferentes ordens de conhecimento. Eles foram adaptados à capacidade de compreensão da realidade das diferentes nações durante os últimos 45.000 anos. Alguns desses sistemas foram resumidos por Blavatsky em seu trabalho, A Doutrina Secreta. A interpretação desses símbolos requer fatos esotéricos. De 1875, quando certas partes do sistema foram autorizadas a serem publicadas, até 1920, os fatos da hierarquia planetária foram divulgados através da Sociedade Teosófica e depois desse período através de outros órgãos. Rosacruzes ou antroposofistas não estão entre estes. Um esoterista não tem dificuldade em determinar se fatos alegados são também fatos reais. Somente aqueles que nunca entenderam a disputa sobre isso, perguntam quem disse isso. Eles se contentam em confiar cegamente em alguma autoridade. Steiner nunca foi iniciado em nenhuma ordem reconhecida pela hierarquia planetária. Isso é melhor demonstrado na maneira como ele tratou os fatos que recebeu. Os poucos fatos esotéricos que existem em sua antroposofia foram todos tirados dos teosofistas. Steiner desconhecia os seguintes factos fundamentais, necessários a uma correta concepção da realidade. Os 3 aspectos da existência. A estrutura atômica do cosmos. Os 49 mundos atômicos cósmicos. Os 42 tipos moleculares no sistema solar. O 5º reino natural. A hierarquia planetária. O governo planetário. O governo sistêmico solar. A organização cósmica. Os 7 reinos divinos sucessivamente superiores. Steiner como historiador.
O próprio Steiner citou os registros acásticos como sua fonte de conhecimento histórico e a única confiável. O fracasso foi, portanto, inevitável. Encontraremos neles, como Swedenborg, como tantos outros encontraram, apenas uma confirmação de nossas opiniões preconcebidas. Os fatos históricos corretos encontrados na historiografia steineriana eram conhecidos antes de Steiner. Em Hamburgo, de 18 a 31 de maio de 1908, Steiner deu 12 palestras sobre o Evangelho de João. Em Basel, 15 e 24 de setembro de 1909, 10 palestras sobre o Evangelho de Lucas. Em Berna, de 1 a 12 de setembro de 1910, 12 palestras sobre o Evangelho de Mateus. E em Basel, de 15 a 24 de setembro de 1912, 10 palestras sobre o Evangelho de Marcos. Se Beza soubesse do conteúdo dessas palestras, Steiner teria sido imediatamente dispensado. Essas palestras não trataram tanto dos evangelhos quanto do ficcionalismo histórico, da exegese bíblica em geral e da filosofia da história de acordo com os registros acásticos de Steiner. Foi fácil imprimir e traduzir essas coisas em vários idiomas. Não há como contestar o fato de que Steiner agiu de boa fé. Pessoas com suficiente poder de imaginação sempre o fazem. Também é inevitável que os antroposofistas, que confiam absolutamente na infalibilidade de seu profeta, acreditem como ele. Será a tarefa da pesquisa futura fornecer a evidência esmagadora de quem estava certo e comparar as diferentes versões e declarações. Se alguém não sabe, em tais assuntos é melhor ser um duvidoso do que um crente. Quando Steiner descobriu que os líderes teosóficos se recusavam a considerar a Bíblia como uma autoridade divina, ele perdeu a fé na capacidade desses líderes. Os teosofistas tinham visto a justeza da advertência de Buda para não acreditar em uma coisa dita meramente porque é dita, nem nas tradições porque foram transmitidas desde a antiguidade, nem escritos de sábios porque os sábios os escreveram, etc. A humanidade ainda não viu a sabedoria deste conselho. É claro que está fora de questão entrar em detalhes sobre todos os absurdos da interpretação da história feita por Steiner. Deveria bastar com alguns exemplos do que a imaginação desenfreada é capaz de alcançar. Para os esoteristas, esses exemplos são, de qualquer forma, suficientemente informativos, dissuadindo provas da falta de confiabilidade dos registradores acásticos. Somos informados sobre os Atlantes. Nos dias do antigo desenvolvimento Atlante, era possível, por meio de uma certa clarividência astral etérica, ver os fundamentos espirituais divinos da existência. Olhando para os mundos divinos através do etérico físico e da clarividência emocional mais baixa, pode-se chamar de milagre. Quanto aos egípcios, Steiner afirmaria que eles embalsamavam os corpos de seus mortos para que os homens da quinta época, a nossa, tivessem a consciência de personalidade mais forte possível. Ele realmente escreveu isso. Sua pesquisa na Bíblia Steiner conduziu em princípios diferentes. Conforme convinha à sua imaginação construtiva, ele interpretou as escrituras literal, histórica ou simbolicamente. No Fausto de Goethe, encontra-se a expressão, o sangue é um tipo particular de seiva. Steiner fez disso um problema que resolveu de maneira profunda. Mas sem os fatos da realidade tornou-se, como sempre será, uma construção imaginativa. A história dos hebreus tornou-se em grande parte uma lição sobre o significado do sangue, sua hereditariedade através das gerações e sua especialização para tornar possível o espiritual. O despertar para uma perspectiva histórica tem origem na visão de mundo hebraica antiga, o primeiro impulso para uma visão histórica. Em Steiner encontra-se repetidas vezes a expressão os essênios foram os primeiros a ensinar. Segundo o esotérico, os essênios não foram os primeiros em nada. Todo o ensino deles era emprestado ou fictício. A Bíblia essênia era a Cabala judaica, que era sua versão revisada da Cabala caldeia, sendo esta última cerca de 30.000 anos mais velha. A revisão consistia em substituir os símbolos esotéricos que eles não entendiam por suas próprias tentativas de símbolos, que correspondiam às suas ficções. As seguintes citações de Steiner poderiam ser multiplicadas, dispensam comentários. Eles são suficientemente informativos para aqueles orientados em esoterismo. Enquanto os homens da Era Atlante em todos os lugares encontraram o divino no mundo, os judeus encontraram dentro de si. O povo judeu soube formar corporalmente em seu ser o divino espiritual dos Atlantes. O grande Deus do mundo tornou-se agora o Deus do povo hebreu. Está correto. Isto foram os judeus que fizeram da divindade cósmica uma personalidade e seu Deus peculiar.
Ao ler isto e coisas semelhantes, não é difícil entender que Beza não poderia mais considerar Steiner um teosofista. Os assuntos esotéricos concordam totalmente com a teosofia ao aceitar a afirmação de Buda de que não há, e nunca será permitido que haja, escrituras tão sagradas que o indivíduo não deve usar seu bom senso ao interpretá-las. Na literatura teosófica, Steiner encontrou o termo iniciação. Como ele confiava em sua intuição para sempre interpretar tudo corretamente, ele como sempre não descobriu o significado correto dessa palavra. Ele obviamente não sabia que os fatos também são necessários para a intuição. Em certo sentido, a iniciação é a cerimônia pela qual se passa ao entrar em uma ordem. Em outro sentido, iniciação significa consciência objetiva autoadquirida em um mundo superior, mundo físico, etérico, emocional, mental, causal, essencial, etc. Na literatura teosófica, Steiner encontrou a descrição de uma iniciação egípcia, primeiro sentido, na pirâmide de Quéops, e pensou que isso sempre acontecia. Mas o neófito nem sempre fica fisicamente inconsciente por 3 dias e 3 noites. Às vezes ele não está nem um pouco inconsciente. Às vezes, ele pode ficar nesse estado por algumas semanas. Os antigos realizavam iniciações, primeiro sentido, relacionadas com as grandes festas religiosas em que todo o povo participava e assim reuniam-se todos os irmãos da ordem. Essa foi uma ocasião adequada para instruir minuciosamente o neófito em seu novo mundo, ensiná-lo a distinguir entre os muitos tipos diferentes de matéria, regiões, fenômenos, etc. Então Steiner se deparou com aquela expressão, as 7 iniciações. Não suspeitando que essa expressão tivesse um significado especial, ele pensou que significava as experiências subjetivas dos místicos cristãos nas 7 regiões do mundo emocional. Esotericamente, representava a autoaquisição da consciência objetiva nos 7 mundos atômicos, atômico distinto do molecular, do sistema solar. Steiner considerava a clarividência um pré-requisito para o insight e a compreensão de sua ciência espiritual antroposófica. Ele ignorava o fato de que os mundos superiores não são mais espirituais do que o mundo físico, que a clarividência emocional e mental não fornece nenhum conhecimento da existência, do significado e objetivo da vida, ou do passado do planeta, que para o ser humano, a clarividência apenas fortalece as ilusões e ficções da ignorância da vida. Assim, Steiner poderia afirmar que o antigo método indiano de iniciação, que nunca existiu, foi resultado do anseio de nossos ancestrais pelo poder perdido da clarividência. O neófito de uma ordem de conhecimento esotérico foi expressamente advertido contra qualquer tipo de clarividência até que tivesse adquirido plena consciência em seu invólucro causal e assim conseguisse ativar a consciência nos chakras da coroa dos invólucros etérico, emocional e mental. Como Steiner nunca foi admitido em uma ordem de conhecimento esotérico, mas apenas em uma série de quase-ordens ao longo dos tempos, acabou se tornando bastante estranho saber muito mais do que os teosofistas sobre coisas das quais ele obviamente nada sabia. Para tornar supérfluas todas as iniciações, ele recorreu ao mistério do Gólgota, que explicaria tudo. Segundo Steiner, o Self, uma vez iniciado, para que serve isso agora, é capaz durante o sono não só de examinar a nossa Terra, mas também de flutuar no cosmos. Steiner, de qualquer forma, não poderia. O mundo emocional se estende apenas a meio caminho da Lua. Steiner considerou que depois do mistério do Gólgota as iniciações tornaram-se perfeitamente supérfluas. Até então o conhecimento da realidade era ensinado em ordens secretas. Através do mistério do Gólgota, o que foi ensinado nestas ordens foi revelado à humanidade. Através do mistério do Gólgota, tornaram-se geralmente disponíveis poderes que anteriormente só podiam ser obtidos em conexão com os poderes de iniciação na vidência espiritual. Através do mistério do Gólgota, a iniciação como um evento histórico foi assim descontinuada, era agora como um evento não recorrente encenado perante toda a humanidade. O fim do velho mundo foi dado, o começo de uma nova era chegou. O mistério do Gólgota é nada mais que a emergência da iniciação das profundezas dos mistérios para o plano da história mundial. Claro, há uma diferença muito grande entre qualquer tipo de iniciação e o mistério do Gólgota. Se o mistério do Gólgota tornou supérfluas todas as ordens do conhecimento, talvez alguém se pergunte por que a Ordem Rosacruz e a Ordem de Malta foram instituídas após o mistério do Gólgota. Steiner ignorava a existência da hierarquia planetária, do governo planetário, do governo sistêmico solar e da organização cósmica.
Os poucos fatos isolados que ele recebeu sobre o Bodhisattva indiano, além disso, foram calculados para estimular certos aspectos de seu caráter, sua tendência para o misticismo, para a imaginação construtiva, sua inclinação para aceitar caprichos como inspirações superiores, etc. Nenhuma de suas declarações sobre Bodhisattvas, Budas, etc. teve qualquer correspondência na realidade. Como todos os esoteristas sabem, a palavra Bodhisattva é o termo indiano para o professor do mundo, o chefe do segundo departamento, Departamento de Educação, da hierarquia planetária. O atual mestre do mundo é Christos Maitreya, que sucedeu em seu cargo quando Gautama se tornou Buda, e assim como um 42 Self passou para o segundo reino divino. Gautama foi então o mestre do mundo por cerca de 50.000 anos, período durante o qual ele instituiu ordens de conhecimento esotérico na Índia como Vyasa, cerca de 45.000 anos atrás, no Egito como Hermes Trismegistus, cerca de 40.000 anos atrás, na Pérsia como Zoroastro ou Zaratustra, 29.700 AC, e na Grécia como Orfeu, 7.000 AC. Assim, Hermes viveu mais de 10.000 anos antes do primeiro Zoroastro e, consequentemente, nada pode ter recebido dele. Steiner diz que para ajudar a humanidade, Zaratustra deu seu corpo etérico a Moisés quando este jazia nos juncos, e seu corpo astral a Hermes Trismegistus. Isso é impossível, no entanto. O invólucro etérico pertence ao organismo e não pode ser transferido, exceto em conexão com o organismo. O que se segue talvez interesse aos esoteristas que não estão familiarizados com a história do Buda Seineriano. O Bodhisattva Gautama foi capaz de se tornar um Buda porque existiu agora pela primeira vez tal corpo. Evidentemente, Steiner ignorava o fato de que houve 3 Budas antes de Gautama. Se alguém tivesse observado clarividentemente um corpo animado por Bodhisattva, teria visto que o Bodhisattva vivia simultaneamente em um corpo espiritual e em um corpo físico. Steiner não nos diz o que quer dizer com corpo espiritual. De acordo com os esoteristas, o Bodhisattva tem, ao aparecer no mundo físico, um total de 7 tipos de invólucros materiais dos tipos atômicos 43 e 49. Steiner acrescentou a isso a informação um tanto surpreendente. Assim, o Bodhisattva nunca deixou o mundo espiritual completamente. Buda paira nos mundos espirituais e a partir daí a sua tarefa é intervir em tudo o que acontece na Terra. Aparentemente, Steiner não sabia como se livrar dele. Além disso, depois do mistério do Gólgota, Buda intervir, sem dúvida, parece um pouco desnecessário. Este conto de Buda pode ser adequadamente concluído com a informação de Steiner de que foi Buda quem os pastores em Belém viram na forma do anjo cercado por hostes celestiais. Será que Steiner viu tudo isso nos registros acásticos ou foi sua inspiração ou intuição? Finalmente, dizem-nos que devemos agora desenvolver-nos de modo a educar as faculdades, que apareceram em Buda. Quando tivermos conseguido isso, teremos entrado no segundo reino divino, mundos 36-42, e de sermos 47 selves, teremos pelo menos 42 selves. A interpretação da história feita por Steiner mostra como é arriscado tentar interpretar os símbolos dos antigos mistérios sem conhecer os fatos. Isso é o que Steiner pensou que poderia fazer. E o resultado foi grotesco. Por exemplo, a literatura teosófica menciona o grande sacrifício cósmico. Imediatamente Steiner saberia que isso era chamado de mistério do Gólgota. Significa algo diferente. Refere-se ao grande sacrifício, cósmico de fato, que um coletivo divino supremo faz quando decide formar um novo cosmos para possibilitar que os átomos primordiais no caos da matéria primordial adquiram onisciência e onipotência. Esta é a obra cósmica da salvação. Os 4 evangelhos foram selecionados entre cerca de 50 escritos por monges gnósticos em Alexandria. Consequentemente, eles podem ser interpretados corretamente apenas por aqueles iniciados em gnósticos esotéricos. Steiner tomou esses relatos como descrições de eventos históricos, pois os encontrou reproduzidos nos registros acásticos. Steiner nem mesmo sabia que crucificação é um termo simbólico para encarnação, os invólucros da encarnação, etérico, emocional, mental, causal inferior, pregados nos 4 raios da roda giratória da existência. O organismo pertence ao reino animal. Que Steiner era um místico típico é óbvio a partir de sua interpretação da Bíblia e dos Evangelhos em geral, e do mistério do Gólgota em particular. Sobre este mistério construiu a sua fantástica fábula de toda a história do nosso planeta. Ele disse que sempre acreditou que o verdadeiro conhecimento deve estar em harmonia com a religião.
O que as pessoas acreditam sempre resulta na subjetivação de ideias aparentemente objetivas. Então, o que você quer dizer com religião, possivelmente uma certa forma dela, é outra questão. Ele meditou na mais profunda admiração diante do grande e central mistério do Gólgota. A morte de Cristo na cruz explicou toda a história antes e depois, disse um de seus discípulos. Steiner, permanecer espiritualmente diante do mistério do Gólgota foi a mais solenidade sincera, gravíssima, e tornou-se decisiva para o desenvolvimento da minha alma. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo é o evento central da história, tanto cósmica quanto terrena. O poder moral liberado por meio dessa ocorrência perduraria por todos seguindo a história da Terra e o desenvolvimento da humanidade. Quando o sangue fluiu das chagas de Cristo na cruz, todas as condições na Terra mudaram. Através de sua ação divina no Gólgota, ele semeou uma semente de vida que salvou o futuro espiritual da humanidade. Até chegar a hora do mistério do Gólgota, a alma do homem não estava de forma alguma adaptada para permitir que o reino dos céus, os mundos suprassensuais, entrasse no self, para se unir com o self. Só depois do Gólgota é que as pessoas se tornam autoconscientes. Antes, pensavam coletivamente, depois, individualmente, como ficará cada vez mais evidente. As citações referentes ao grande mistério cósmico do Gólgota poderiam ser multiplicadas. Foi nisso que Steiner baseou toda a sua interpretação da história. A viúva de Steiner resumiu assim a filosofia religiosa de seu marido: o ponto decisivo entre a descida do espiritual na matéria e sua ascensão, o maior ato de libertação, o ponto central do devir histórico, é quando a deidade solar, a Ahura Mazda, desce a um corpo humano e passa pela morte no mistério do Gólgota. Steiner não sabia que esse mistério era um símbolo gnóstico, criado cerca de 3 séculos antes de nossa era. Como todos os símbolos gnósticos genuínos, permaneceu um mistério insolúvel para os não iniciados. Depois de todo o mal feito com este símbolo da evolução humana, a hierarquia planetária achou aconselhável dar a interpretação correta do mesmo. As 3 cruzes no altar dos gnósticos pretendiam simbolizar o governo planetário, a cruz do meio com o Salvador do mundo, a hierarquia planetária, o ladrão arrependido, a humanidade, o ladrão impenitente. Outro símbolo gnóstico era o filho pródigo. Simbolizava aquela parte da humanidade que ansiava por voltar para a casa do Pai, tornar-se autoconsciente no invólucro causal do mundo causal. Os seguintes trechos, selecionados aleatoriamente das palestras de Steiner sobre os 4 evangelhos, destinam-se a informar os esoteristas quanto à confiabilidade dos registros acásticos de Steiner. No seu Evangelho segundo Mateus é-nos dito que Zoroastro era protegido por Ahura Mazda, o grande espírito solar, que devia unir-se à Terra e aparecer na história da humanidade como Cristo, que Jesus era uma encarnação de Zaratustra e que a vida de Jesus é o maior acontecimento da existência da Terra. No seu Evangelho segundo Marcos, Steiner revela que o jovem que fugiu, Marcos 14, 51,52, não era um homem, mas o elemento cósmico de Cristo, que a partir desse momento decisivo foi incorporado como impulso na evolução da Terra. Foi esse mesmo jovem que mais tarde se sentou ao lado da sepultura, 16:5-6, o que mostra que estamos lidando com uma ocorrência cósmica. O Evangelho segundo Lucas contém a verdadeira substância espiritual do budismo, mas numa forma mais sublime. O budismo aparece em uma nova forma, em uma forma fácil de entender para o intelecto mais simples. A maldição de Cristo sobre a figueira é um símbolo da velha árvore do conhecimento sendo substituída com um novo, cujo fruto amadureceu no mistério do Gólgota. É graças a Cristo que só agora o homem explora o mundo físico. Para Steiner, Cristo aparecendo a seus discípulos após sua morte é prova da verdade da ressurreição. Evidentemente, ele não sabia que ressurreição era o termo que os antigos usavam para reencarnar. A pessoa renasce quando os velhos invólucros de encarnação foram desintegrados e o self requer novos invólucros para ativar novamente sua consciência em seus invólucros inferiores, até adquirir a capacidade de ativar a consciência em invólucros ainda mais elevados. Sem saber que a hierarquia planetária está empenhada na preparação para o aparecimento em forma visível do Mestre do Mundo, Bodhisattva, Christus, Steiner declarou que é um incômodo falar de Cristo da mesma forma que dos Bodhisattvas. Deveria ser evidente que qualquer fala da reencarnação de Cristo deve se destacar como absurda. Cristo é o espírito da Terra e a Terra é o corpo ou vestimenta de Cristo.
O cristianismo não emana de um mestre pessoal, mas do próprio mistério do Gólgota, de um fato da história mundial, da morte e ressurreição. E, finalmente, o homem encontrará a grande sabedoria quando se conscientizar da espiritualidade do Sol, a grande aura solar. O cosmos segundo os fatos dados pela hierarquia planetária. Os seguintes fatos são dados àqueles que não têm conhecimento prévio dos diferentes mundos materiais que constituem o cosmos. 49 Os mundos atômicos cósmicos. 49 Os mundos atômicos dos sistemas. 2 Solares. 49 Os mundos atômicos dos planetas. Os sistemas solares são formados a partir dos 7 mundos atômicos cósmicos inferiores e os planetas externos dos 4 mais baixos. Todos os mundos atômicos superiores penetram em todos os 4 mundos inferiores. 42 Constituem uma série de 6 reinos divinos cada vez mais elevados. 43 e 44 são os mundos do 6º reino natural. Os mundos do 45 e 46 são os mundos do 5º reino natural. A hierarquia planetária. 47 e 49 são os mundos dos 4 inferiores reinos naturais, os mundos do homem. No sistema solar e nos planetas, os tipos atômicos são o material original para 42 mundos moleculares, estados de agregação, 6 em cada mundo atômico. Os números colocados após os tipos atômicos indicam mundos moleculares. A tabela a seguir refere-se aos mundos dos homens. Em cada mundo, o homem durante a encarnação tem um invólucro de cada tipo de matéria, respectivamente, 49, 5, 7 o mundo físico visível, o organismo, 49, 2, 4 o mundo físico etérico, o invólucro etérico do organismo, 48, 2, 7 o mundo emocional ou astral, o invólucro emocional. 47, 4, 7 o mundo mental, o invólucro mental, 47, 1, 3 o mundo causal, ou o mundo das ideias platônicas, o invólucro causal com a monada humana. O invólucro causal é o único invólucro permanente do homem, que tem a monada sempre encerrada dentro dele. É o invólucro causal que encarna. Quando a encarnação termina e os invólucros inferiores se desintegram, a monada, adormecida em seu invólucro causal, aguarda a oportunidade de uma nova encarnação. Quando o homem adquiriu a consciência causal mais elevada, 47.1, ele entra no 5º reino natural e adquire invólucros dos tipos de matéria desses mundos. Toda matéria tem consciência, espírito. Cada tipo molecular e atômico tem seu tipo característico de consciência. O significado da existência é o desenvolvimento da consciência das monadas na consciência dos tipos cada vez mais elevados de matéria de reinos naturais cada vez mais elevados. O texto acima constitui o ensaio Antroposofia, a ciência espiritual de Rudolf Steiner, de Henry T. Lawrence. O ensaio é a 6ª seção do livro The Knowledge of Reality, de Henry T. Lawrence. O texto é uma tradução do sueco por Lars Adelskog. A tradução original, feita em 1979, foi revisada por Lars Adelskog em 2014. O presente texto é o revisado. Copyright 1979-2014 da Henry T. Lawrence Publishing Foundation. Todos os direitos reservados. Últimas correções inseridas em 24 de outubro de 2014.